Olá pessoal, muito bem-vindos. Meu nome é Vinícius Bonisson, eu sou médico. É uma honra ter você aqui no meu canal. Se você ainda não é inscrito, se inscreva, ative o sininho, compartilhe. A gente sempre fala sobre um assunto hormonal, a gente fala muito sobre hormônios, a gente fala muito sobre alimentação do corpo, a gente fala muito sobre alimentação da alma e a gente fala muito sobre performance. Então hoje a gente vai utilizar um termo chamado linguagem da doença para ajudar as pessoas que sofrem de bulimia e de anorexia. Então, quando eu falo em problemas relacionados com alimentação, e aí entra também a obesidade e o emagrecimento excessivo, a gente está falando de uma fase da vida chamada fase oral, que é uma fase onde nós fomos alimentados. Então, quando a minha mãe ou o meu pai, que fazem a função de mãe, por exemplo, às vezes uma pessoa, a mãe, por exemplo, morreu no parto. E aí, quem está fazendo a função de mãe é o pai. Pega aquela criança no colo e vai lá dar uma mamadeira para essa criança. Então, é um homem, é o pai, mas está fazendo uma função de mãe, que é a função de dar segurança. Tá? Então, de onde vem a segurança? Vem do amor, vem do olhar. É tão importante o amor e o olhar. Teve um experimento chamado Mãe de Arame, que pegou macacos e colocou assim, ó, colocava um macaco ou numa mãe quentinha, acolhedora, na temperatura correta do corpo, mas que não tinha leite, e uma mãe de arame com leite. E os macaquinhos tinham a opção de ir para uma ou ir para outra. Adivinha o que os macaquinhos preferiam? Eles preferiam ficar com a mãe quentinha sem alimentar o corpo. Então, para que serviu esse experimento? Para mostrar para a gente que é muito mais importante o alimento da alma do que o alimento do corpo nos primeiros dias e anos de vida, até os 3 anos de idade. Então, a ideia toda é entender a anorexia e a bulimia como um trauma dessa fase. Então, a fase oral. Então, o que acontece? Essa pessoa começa a ficar adulta e começa a se conectar com essa dor. Só que essa dor, ela está no inconsciente. E por que isso acontece? Para você sobreviver. Então, a criança, para ela sobreviver, ela coloca o trauma no inconsciente e desenvolve vários mecanismos de defesa. E um dos mecanismos de defesa é bloquear o sentimento da mãe. Então, o que é anorexia? Eu não quero nada que venha de você dentro de mim. Então, o que a pessoa faz? Ela não come. Por quê? Porque ela tem um bloqueio em relação à maternagem, quem fez a função. Mãe não é pessoa, mãe é função. Então, por exemplo, se eu sou uma mãe, mas eu tenho muito medo, ou tenho muita raiva, ou tenho muita tristeza, tenho sentimentos negativos, essa criança vai precisar bloquear esses sentimentos para sobreviver. Ela não vai desenvolver anorexia nessa fase, porque nessa fase o mais importante é sobrevivência, você viver, você conseguir passar por essa fase. E lá na vida adulta, com mais recursos, você vai precisar trabalhar isso. E é isso que a anorexia tem para te dizer. O que ela tem para te dizer? Que você precisa o quê? Aceitar a sua mãe do jeito que ela é. Entender que isso não foi contra você, que isso é um problema que ela carregava e provavelmente passaram para ela também. E a bulimia? A bulimia é assim, eu te aceito, mas eu coloco você para fora da minha vida. Então eu até consigo aceitar você, mas eu não quero. Então eu como e depois eu vou lá e jogo para fora. Por quê? Porque aquela comida de alguma forma vai trazer um malefício para mim. Aí a desculpa é que eu estou fazendo isso para não engordar. Só que não é verdade. Muitos pacientes bulêmicos, eles são obesos. Então na bulimia, o que eu tenho? Eu aceito, mas depois eu vou o quê? Colocar você para fora. Eu te engulo, mas eu te coloco para fora da minha vida a hora que eu quiser. Você não serve, você não é bom o suficiente.
Então, como é que eu faço para resolver isso? Primeira coisa, é entender que eu não quero mais, eu sou adulto. Então, no mundo adulto, não tem um negócio de ficar querendo, eu quero que você seja desse jeito, eu quero que você me aceite, eu quero que você me fale que eu sou lindo, eu quero que você fale que minhas decisões foram corretas, ou eu não quero. Então, no mundo infantil é assim, quero e não quero. A primeira coisa que a criança aprende é: no mundo adulto não tem mais esse negócio de querer, no mundo adulto é contribuir. Então, como eu vou contribuir com a vida, com a próxima geração, com o mundo? Eu vou contribuir estando bem alimentado, tanto da parte física, com uma boa alimentação para o corpo, entendo que essa alimentação não tem nada a ver com as minhas dores do passado, eu consigo separar uma coisa da outra. Então, hoje eu não estou comendo mais emoção. Hoje o alimento está vindo o quê? Está vindo de um hortifruti, de preferência um alimento de excelente qualidade, para que eu possa o quê? Funcionar bem. O meu corpo está funcionando muito bem. E eu também alimento a minha alma, ou seja, tudo que minha mãe e meu pai não puderam me dar, eu mesma dou. E eu também tenho a sabedoria necessária e tenho os recursos necessários para pegar tudo que foi bom e trazer comigo, e não trazer o que foi ruim. Por exemplo, eu estou vivo, graças a minha mãe e meu pai. Só que muitas coisas que aconteceram na vida deles trouxeram uma dor que eles, de forma natural, passaram para as próximas gerações. Então, o que eu não gostei, o que não era bom, eu não trago mais, eu deixo no passado. Ok? Sem nenhum tipo de drama, sem nenhum tipo de perseguição, vocês não erraram, vocês fizeram o suficiente, eu agradeço profundamente por estar vivo. E aí eu me posiciono o quê? Em relação à vida, eu olho para a vida e falo assim, eu vou fazer melhor. Não fazer melhor do que eles, eu vou fazer melhor para o futuro da minha família. Não porque faltou para mim, porque quando falta para nós, a gente dá em excesso. Então, tanto a falta como o excesso são ruins. Então, por exemplo, você pega lá uma criança, coloca no mamar, ela está mamando. Chega um momento que você direciona o peito para ela, ela faz assim, não. E aí, se você continuar colocando a criança no peito, pode ser até que ela mame, mas vai ser mais que o suficiente. Provavelmente ela vai vomitar depois, ou ela vai ter uma diarreia, ou ela vai ter uma distensão. Então, tudo isso acontece junto. Tanto o alimento do corpo quanto o alimento da alma vem no mesmo momento, que é o momento da amamentação, que é o momento onde eu tenho o olhar carinhoso da mãe. Então, você que está sendo mãe agora, é muito importante você olhar para o seu filho e passar uma mensagem de amor, de acolhimento, de segurança, de que esse filho pertence a uma família onde as pessoas adultas estão programadas para contribuir. Por exemplo, vamos falar também da depressão materna. Então, quando a mãe está deprimida, é por quê? Porque antes ela era o centro das atenções. É extremamente comum a depressão pós-parto. Tem um vídeo de depressão muito legal no canal que vale a pena assistir. Então, a mãe deprimida é aquela mãe que antes ela tinha toda a atenção, porque ela estava grávida e era bacana aquilo, e agora ela precisa entregar a energia dela para um novo ser. E isso às vezes não é fácil, principalmente quando a pessoa recebeu pouco. Lembrando que eu não estou aqui para culpar ninguém. A culpa não é da mãe, a culpa não é do pai, a culpa não é da criança, a culpa não é de ninguém. A gente precisa abandonar a culpa, abandonar o medo e começar a entender como a vida funciona. Então a vida funciona assim, primeiro eu me coloco em primeiro lugar, vou para a vida. Em segundo, o que? Eu transformo o mundo num lugar melhor, através do meu trabalho, através da minha energia, através da minha sabedoria, através dos meus propósitos. Então é muito importante a gente ter um propósito, que é um direcionamento. Então o que eu quero para a minha vida? Eu quero ser um ótimo profissional, eu quero aprender o máximo possível sobre todas as coisas, inclusive sobre inteligência alimentar, e aí eu consigo resolver esse problema da bulimia e esse problema da anorexia lá na raiz do problema. Era isso que eu tinha para falar. Se você tem alguém na sua família que sofre com esse mal, compartilhe esse vídeo para que ele possa chegar ao maior número de pessoas e ajudar
o nosso país, o nosso planeta a ter pessoas saudáveis, pessoas adultas, potentes, sábias e o mais importante, pessoas extremamente amorosas. Um abraço e até o próximo vídeo.